Bom dia, amada Igreja El Shaddai, meus amigos, minha família, todo mundo aí. Como é que vocês estão nessa manhã gostosa, esse friozinho que finalmente chegou? Que bom encontrar vocês aqui. Bom dia, Nazaré, bom dia, Carmen. Bom dia, Laílson, Rose, ó, quanta gente chegando. Bom dia, Lucélia, Patrícia. Deus abençoe vocês nessa manhã. Irma, querida, como é que vocês estão? Estamos aqui na nossa live devocional, uma vez por semana, às quartas-feiras, às 7 da manhã. Confesso que tem sido uma bênção, porque são com certeza momentos preciosos, onde a gente tem compartilhado ensino que vem de Deus, né? E compartilhado experiências muito boas, mas eu confesso que eu acho muito pouco uma vez por semana. Assim, lógico que a gente não faz devocional uma vez por semana, mas eu acho que aquele relacionamento diário dos 100 dias, aquilo foi muito bom, né? Quem sabe a gente mexe nisso antes do ano acabar, porque é tão bom, é aquele... Parece que a gente está encontrando até as pessoas, vocês não acham? Quem acha? Mas não é fácil, porque a vida é muito... Né, um ano todo, a vida é cheia de situações, às vezes, que impedem, né, que a gente consiga cumprir o que promete. Então, tem que entregar o que prometeu. Mas eu confesso que aquelas lives diárias, elas tinham um poder. Não adianta, quanto mais você dá, mais a gente recebe, isso é fato. Então, mais entrega, mais sacrifício, mais tempo, ainda que numa live, mais conexão, mais a gente sente aquele poder de estar junto. Não tem jeito. Então, tudo que a gente fizer com mais intensidade, a gente vai receber mais. Mas isso não quer dizer que a gente não está recebendo. E estamos recebendo muito. Esse livro é muito gostoso. E hoje a gente vai falar de um tema muito, muito bom, muito precioso. Acho que é uma base, assim, para nossa vida como cristãos, que ele vai abordar a bênção de Deus. Então, eu queria começar orando nesta manhã, por todo mundo que está chegando, e pela casa de vocês, pelas famílias. Senhor, obrigada por essa manhã, obrigada porque estamos na Tua presença, porque nós temos saúde, nós temos tudo preparado pelo Senhor, mesmo diante dos desafios pessoais de cada um de nós, mas nós temos o Senhor e sabemos que temos tudo preparado pelo Senhor para que possamos vencer todas as batalhas, conquistar todas as nossos alvos, nossos projetos, nossos sonhos, Senhor. O Senhor é aquele que põe em nós e dá para nós infinitamente mais do que nós imaginamos que temos ou que podemos alcançar. Obrigada, Deus. Fica conosco. Não permita que nada nos separe do Teu amor, da Tua presença, da comunhão contigo. Eu quero abençoar cada pessoa que está comigo nessa manhã, em devocional, e também os que ouvirão em qualquer momento. Quero abençoar com a Tua presença, com a Tua proteção, com a Tua graça, com o Seu favor, Pai, em nome de Jesus. Que todos estejam guardados, que todos estejam sendo dirigidos, que possam ouvir a Sua voz, Pai, em nome de Jesus, e caminhar no caminho seguro. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Muito bem. Olha que lindo o tema de hoje. Estamos na 8ª semana desse livro gostoso, leve, de ensino. E achei muito bom essa autora abordar a bênção, né? Quando a gente fala a bênção, todo bom cristão, acho que, ou seja quem for, essa palavra tem um poder muito grande, né? Todo mundo sabe o que é uma bênção, mas esse enfoque que ela deu, achei muito interessante quando ela
como uma boa cristã, como muitas das pessoas que estão nessa live, outros talvez não estejam, cristãos que conhecem bem aquele finalzinho do culto, né? Que é aquela parte... Espera a bênção do pastor. Vamos esperar a bênção, tem que esperar. Fica todo mundo, às vezes, com horário para sair, o almoço, pensando no que tem que comprar ali depois do culto. Mas quem vai poder sair depois, antes da bênção sacerdotal? Não sei você, mas eu não me converti pequena, me converti com 29 anos, mas eu já recebi esse ensinamento. Ninguém nunca me falou assim, não saia antes da bênção sacerdotal, você está... Mas era uma coisa que todo mundo se preparava, só um minutinho, deixa eu só receber a bênção, vamos receber a bênção, todo mundo já põe a mãozinha, quem se encontra nisso? E ela, aqui a autora fala que ela pequenininha, desde criança, então provavelmente se converteu cedo, ou vem de uma família cristã, ela sabia que a bênção sinalizava o fim do culto. Então, ela só sabia que não podia sair antes do pastor dar a bênção final. Eu totalmente me identifiquei com ela. Eu não era uma criança, mas eu sabia disso. Eu não podia sair antes da bênção final. E aí ela fala que foi crescendo, e ela aborda assim, à medida que crescemos, começamos a achar que sabemos tudo e tendemos a nos afastar de alguns princípios da nossa criação. Então, é natural, né? O ser humano, primeiro, a gente depende muito de quem está nos ensinando no começo da vida, as crianças, em tudo que a gente adquire conhecimento. E depois, em algum momento, já sei muito, já não preciso mais, não preciso de ajuda. Não precisa, né? Não, já tá feito. A gente vê isso muito com os filhos, né? A gente fez tanto, de repente a gente vai fazer o filho, já fiz, já fui, já voltei. E é legal, porque isso mostra independência, isso mostra que o nosso trabalho de ensinar, ou que as pessoas estão crescendo, né? Evoluindo nas suas acuidades, nos seus talentos. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse crescimento, com essa independência, porque às vezes isso pode nos afastar de pequenas coisas que parecem que não tem valor nenhum e tem. Então, por exemplo, é totalmente diferente um filho falar: mãe, não precisa, eu já fiz aqui o meu almoço, eu já consigo fazer. Isso é uma situação que a gente deve ficar muito feliz, né? Principalmente se isso for dentro de uma atmosfera de mãe, tá tudo certo, não nem preciso mais de você. Não, se for uma atmosfera de amor, de unidade, isso é muito bom. Puxa, olha, meu trabalho foi feito. Mas tem coisas que a gente não pode deixar. E ela fala que, às vezes, na nossa maturidade cristã, né? Ou melhor, maturidade, nem vou falar isso. Quanto muito tempo estamos dentro de alguma... A gente abandona as coisas simples. E ela falou que então ela saía correndo e antes da reunião terminar, porque ela tinha que trabalhar, sair antes de todo mundo, porque o estacionamento da igreja estava lotado. E aí ela então teve um tempo que ela saía antes da bênção. Eu já me vi fazendo isso, assim. Quando eu tenho alguma coisa no fim do culto para resolver, aí ai meu Deus, a bênção e volto, né? Então que isso não vire uma coisa religiosa, mas que nós possamos nos policiar. Para quê? O que é essa bênção sacerdotal? Que bênção final é essa? O Fábio até fala, não é final, gente, não é a última, é a bênção sacerdotal. Você recebe a bênção final, a última bênção da tua vida, não é a bênção do sacerdote. E essa bênção, ela está descrita ali no livro de Números, capítulo 6, versículo 22 até o 27, que é aquela clássica. Vamos ver se alguém arrisca aí digitar essa bênção toda. Vamos lá, alguma parte que lembra da bênção. Podem ir escrevendo aí, da oração da bênção sacerdotal. E ela é muito bonita, né? Porque ela acontece entre Moisés e seu irmão Arão, onde ele está ali. Moisés e Arão e toda a sua família. E isso acontece num contexto
da relação de Moisés, né, como líder de todos aqueles homens, mulheres e famílias. Então Deus entrega para Moisés essa oração, fala com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel da seguinte modo. Então Deus ensina, né, fala para Moisés ensinar Arão e todos os seus filhos, dizendo do seguinte modo: assim como a gente tem outra oração na Bíblia, eu acho que são duas orações que a gente tem aqui descritas na palavra. É a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, e agora essa oração que Deus claramente fala: olha, Arão, fala aos seus filhos, fala desta maneira com a sua família, com os seus filhos, os abençoe dessa maneira. E aí, ele provavelmente, eu imagino essa cena, ele estende a mão, porque a bênção, se você for estudar um pouco sobre abençoar, ela não é só uma palavra dita, mas ela pode ser também um gesto, um toque, né? Você pode simplesmente tocar os seus filhos, você pode à distância liberar a mão, um gesto de estou te abençoando, né? Então você vê que o pastor ergue a mão. Então eu vejo essa cena que ele provavelmente estava levantando as mãos e dizendo: o Senhor os abençoe e os guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Então, olha que bênção, né? Que completude de bênção. O Senhor abençoe e guarde, faça resplandecer o rosto sobre você. Eu sempre tive essa sensação do brilho do rosto do Senhor olhando para mim, né? Essa era a imagem que eu sempre fiz dessa oração. E ela fala no livro que é o sorriso, né? Deus sorrindo para nós. Então, o rosto de Deus resplandecendo sobre nós. E nessa hora eu quero já liberar que Ele está aqui na tua casa, aqui muito resplandecente mesmo, porque a gente está falando de algo que Ele mesmo deixou para nós. E Ele tem a misericórdia de nós, né? O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Então, é simples, mas é uma oração profunda, onde envolve proteção, aconchego, acolhimento de Deus, a ideia de que Deus está olhando para nós, olha, está olhando sobre tudo que nós temos, nós somos, nossa família, a visão dele é ampla, ele já sabe tudo, ele vê tudo, ele está resplandecendo o rosto sobre nós e tendo misericórdia de nós. Então, o que é a misericórdia? Se não fosse a misericórdia, todos nós já teríamos sido consumidos, né? Não tinha jeito da gente viver sem a misericórdia de Deus, porque ela nos livra, ela nos permite, dentro dos nossos erros, né, tantos erros que a gente comete, a misericórdia, ela não é assim não é uma colher de chá de Deus, né? Assim, tá bom, vai, minha lei não tá valendo, porque ela é boazinha, ele é bonzinho, bonitinho. Não, a misericórdia é uma medida espiritual, onde Deus sabe que nós, como seres humanos, a gente precisa dessa medida, desse dom, né? A misericórdia é uma característica, é uma bênção de Deus, né? Para não sermos consumidos, como diz a própria palavra. Muita coisa que a gente faz, se não fosse a misericórdia, a gente já não estava nem no jogo mais, já tinha saído do jogo. Então a misericórdia é muito importante. Senhor, tem misericórdia de nós. Na hora que acontece alguma coisa, a gente faz essa oração, porque a gente sabe, eu podia ter feito mais, eu podia ter sido diferente. Senhor, tem misericórdia. Nessa hora a gente clama pela misericórdia. Parece uma bobagem. Essa bênção podia sejam ricos, sejam abundantes. A gente sempre pensa no que é mais fácil, no que a gente pega. Não, a misericórdia é algo muito, muito, muito divino. É um presente de Deus, né? E o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Olha que lindo, né? Essa relação de novo. Eu estou olhando, eu estou cuidando. Levanta o seu rosto. Eu derramo paz. Gente, com misericórdia.
com paz, com proteção, né? O Senhor guarde vocês, que é o que ele diz aqui. Que mais a gente precisa da proteção de Deus, do olhar de Deus dizendo, eu tô aqui, eu tô do lado de vocês, eu brilho, eu sou Deus poderoso, eu posso todas as coisas, com misericórdia e com paz, porque, gente, uma das coisas que muitas vezes não nos deixa alcançar as bênçãos que já são nossas é a tribulação, é a agitação, é a falta de fé, a falta de paz. Por quê? Porque quando vem a preocupação, quando vem a consciência, às vezes, do tamanho dos desafios que a gente tem que vencer, o que é roubado imediatamente? A paz. Mas a pessoa que está cheia de Deus, ela no meio do caos, no meio da bagunça, ela tem paz. Se ela pedir para Deus, né? A paz, aquela paz, vamos lá para nosso conhecimento bíblico, não é a paz que o mundo dá, não é a paz de um baseado, de um copo de uísque, de uma conquista, né, humana, é a paz que excede a todo entendimento. Essa é a paz, essa paz aqui da bênção sacerdotal é a paz acima de todo entendimento. Então, e aí ela sugere na atividade da semana, olha que legal, ela fala assim, que ela demorou muito para entender a beleza e a importância dessa oração que abençoa. Então, ela sugere para nós que essa semana, todas nós tomássemos para nós mesmas esse lindo presente, falasse, olha, que oração, né? A gente já recebeu domingo do nosso líder no culto. Quem nos abençoou essa semana no domingo foi o pastor Murilo, como sacerdote. O Fábio estava em outra igreja, abençoando outras pessoas, levantando a mão para outras pessoas. Ela pediu que a gente aplicasse esse ensino e essa revelação é nossa, Deus nos deu, sobre a nossa família, os nossos amigos, nossos filhos, nosso cônjuge. E quando fizéssemos isso quando as crianças fossem para a escola, que a gente pronunciasse essa bênção. Eu já fiz hoje aqui, a Raquel nem notou. Quando ela estava saindo, eu falei, tchau, filha, tchau. Eu sempre falo, Deus te abençoe. Acho que a maioria das mães cristãs, né? Mas hoje com um pouquinho mais de intencionalidade. Eu falei, hoje eu vou falar sobre a bênção. Ela já tinha saído assim do meu campo visual, ela voltou e falou, me deu um abraço, eu pus a mão sobre a cabeça dela e falei, Deus te abençoe, né? E ainda completei, na hora do almoço, que você vai almoçar aqui, a gente vai combinar todas as coisas de tal coisa aí que vai acontecer com ela. Ela falou, já tá tudo resolvido, já fiz tudo, olha que interessante. Mas a bênção ela veio receber. Olha que demais, obrigada, Senhor, porque agora eu vivi o que eu falei no começo da live. Ela veio, ela já resolveu tudo, inclusive que ela vai ficar noiva, tá? Ela tá preparando um pós-noivado, olha que momento maravilhoso. E eu falei assim, então vou falar sobre a bênção. E ela voltou do meu campo de visão, porque eu já tinha falado, Deus te abençoe. E aí eu pus a mão sobre ela, assim, abraçando, e falei, Deus te abençoe, te guarde. Só não recitei a oração inteira, que ela vai falar, mãe, tá tudo bem? Mas deveria. Agora é a lição de casa, né? A lição de casa da semana é decorar e falar. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aí eu devia ter feito inteira. Mas aí eu falei, quando você voltar, a mamãe vai te ajudar a fazer todas aquelas organizações. Ela falou assim, já tá tudo preparado, já tá tudo organizado. Eu falei, opa, glória a Deus. É tão bom, né? Mas ela veio receber a bênção. Tá tudo preparado, mãe. Eu sou independente já em muitas coisas, porque você semeou muito, mas essa bênção eu quero para mim. Então, que a gente possa praticar isso essa semana e com toda a convicção que me é dada como uma boa cristã, cheia de experiências com Deus, tudo que a gente aplica, que vem dele, todo o ensino divino, a gente colhe. Como eu comecei a live dizendo, todos os dias parece que a gente estava mais junto, mais conectado. Por quê? Porque era mais esforço, era mais empenho. Então, quanto mais oração, mais a bênção completa, porque ela não é tudo que está nessa Bíblia, até as coisas que não parecem boas, como eu preguei domingo,
se a Bíblia fosse feita só de coisas lindas, histórias que não tivessem nenhum tipo de situações, a Bíblia não expusesse, né, a nudez dos líderes, no sentido, expondo mesmo Davi, expondo homens de Deus, expondo Abraão, expondo Jacó nas suas falibilidades humanas. A Bíblia ia ser um livrinho, talvez ela nem existisse, ia ser... A Bíblia é um livro que tudo que nela está tem sentido e é valor para nós. Então, essa semana, nós vamos praticar a bênção sacerdotal. Você fala, mas não é para o pastor? Não. Fala Arão, Moisés fala para Arão, que não é seu irmão, tá? Quando eu falei aqui, eu falei, fala para Arão, não. Eu acho que não é. Agora me deu um nó na cabeça. Eu sei que Arão é irmão de Miriam. Não é irmão, imagina. Mas enfim, é tanto nome. Ai, Jesus. Ele fala para Arão. Depois vocês falam aí, não é irmão, imagina. Só se foi, quando foi resgatado, encontra... Não, não é. Arão não é irmão de Moisés. Gente, olha que lindo que é fazer live ao vivo. Quem faz ao vivo... se expõe, olha, pelo menos não é uma exposição como exposição. Já irmão, é sim. Obrigada, pastora Fá, lógico que é irmão. Irmão de Moisés. Desculpa, pessoal, deu branco. Foi tanto Salomão essa semana, olha lá, Dani, vocês estão ligadas, hein? Isso era perguntinha teste. Foi tanto Salomão essa semana que agora me deu branco. Arão era irmão de Moisés? Lógico que era. Cláudia Budi, por favor, vai ler um pouco Moisés, que você deixou muito para trás. Miriam não era irmã de Moisés, era irmã de Arão. Miriam não era irmã de Moisés também. Olha, tem gente... Gente, já desvirtuou. Eu sei que Miriam é irmã de Arão. Miriam não era irmã de Moisés. Era assim. Olha lá, pastora Fá. Viva a pastora Fá. Estudando a Bíblia, porque já que nós temos que saber tudo... Ó, 3 irmãos. Obrigada, Dani Galoto. É isso aí. Miriam também. Bom... Então, era a bênção que Moisés estava ensinando para sua família, era para Arão, para Miriam. E ele fala claramente, abençoar os filhos de Israel do seguinte modo. Ó, fala com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel da seguinte modo. Então, era toda uma sucessão. E aí a gente canta aquele louvor, né? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família... os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E aí o louvor começa. Que o Senhor te abençoe, que faça brilhar seu rosto em ti. Aí agora a gente fala, nossa, eu louvei tanto a bênção sacerdotal, porque quando você está lá no altar e você precisa liberar a bênção, você às vezes fala, ai meu Deus, deixa eu ler, senão eu vou esquecer. E quanto que a gente... orou, né, em forma de louvor essa bênção, quanto a igreja do Senhor, quantas milhares de pessoas foram abençoadas com esse louvor sem saber que estavam repetindo uma oração bíblica, né, que estava nos ensinando. Então hoje põe no teu carro, põe aí na tua casa, decora cada pedacinho dela e libera sobre todos. Amém? É isso. Gente, que o Senhor te abençoe e te guarde. Faz assim com a mão, que já está acabando a nossa live. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom, a paz. Que seja um dia de paz, um dia de muita graça do Senhor sobre a tua vida, misericórdia. Toca os seus filhos antes deles saírem de casa e... deleta a ideia de que deu branco na pastora, de que esse Arão era irmão de Moisés. Gente, que absurdo. O Fábio vai me matar. Mas coisas que acontecem. Eu não acabei de falar que a Bíblia expõe nudez. É a memória dos 60 anos. Né? A memória dos 60 anos. Mas não importa, somos todos irmãs. Eu sou irmã de Moisés, você minha irmã. E aí a gente sai bem. Tá bom, meus amores? Olha, que Deus abençoe vocês. Um dia maravilhoso. Semana que vem, um próximo tema muito incrível. E o exercício de casa. Vamos fazer. Responde as perguntinhas aqui. Ó, que legal. Lição de casa. E nos vemos. Olha, Amanda meio consolando. Tudo certo, apóstola linda. Amém. Olha,
Domingo, festa da Páscoa. Tem mais 2 minutinhos aqui. Festa da Páscoa, tá tudo preparado lindamente para todos as nossas ovelhas queridas e para que você possa levar muita gente, amiga, familiares. Nós estamos preparando esse momento para que seja um momento assim, evangelístico mesmo, porque o que vai trazer nossos famílias e amigos para a presença de Deus é a palavra de Deus, a unção de Deus, né? A atmosfera, mas a organização, os detalhes, o cuidado com o tempo, o acolhimento, os arredores. Então a gente está estudando mais um local para pôr carro, porque o culto vai ser à noite. Atenção, culto à noite, às 18 horas. Avisa todo mundo. Então a gente está preparando tudo para você levar aquela pessoa mais resistente muitas vezes a uma igreja. Fala, eu vou na igreja? Não, mas... E aí você leva aquele convidado e dá tudo errado, funciona o estacionamento, o culto, a festa acaba 3 horas depois. Não, a gente vai trabalhar com um tempo justo, as pessoas saírem no horário combinado. Orem por isso, né? Quem não é da igreja, ora também, mas quem é da igreja, principalmente, ore por isso, coloque nas suas orações. Hoje às 18 horas a gente vai começar um jejum por essa festa, hoje do pôr do sol, do entardecer, da viração do dia, até amanhã às 18 horas, só em líquidos. Então vamos jejuar, os líderes vão falar com vocês, os pastores vão contatar vocês. Então hoje às 18, todos nós entrando em jejum, até amanhã às 18 horas, entregando o jejum antes das nossas células, pela salvação de vidas, pela nossa festa, pela festa linda, né? A primeira festa do ano, festa da Páscoa, da ressurreição, do sacrifício consumado, e para que vidas sejam salvas. E também o Fábio sugeriu que nesse jejum todos nós possamos colocar um propósito pessoal. Olha que bênção, né? Muitas vezes eu falo pro Fábio, amor, quando a gente for estabelecer um jejum, sempre fala pra pessoa, eu tô sempre querendo premiar as pessoas, né? Fala assim também pelos seus propósitos. Ele, Cláudio, Deus falou, me dirigiu para que o jejum seja para isso. Amém. Cada um tem sua forma de se relacionar com Deus, mas ele falou Deus colocou no meu coração para jejuarmos pela festa, pela salvação das vidas, e coloque também um propósito pessoal. Então, olha, debaixo da bênção do sacerdote, o nosso jejum. Então já vai pedindo, Senhor, obrigada, porque eu vou ver muita vida salva das pessoas que vão poder viver na tua presença, e eu também vou poder colocar nisso, num mover muito grande, uma causa pessoal. Então é isso que é importante avisar. Aproveitar que eu tô aqui com vocês online, ao vivo e a cores. É isso. Então a festa às 18 horas, pontualidade. Amanhã na célula a gente vai dar os outros recadinhos legais. E é isso. Convide bastante gente, porque é uma peça mesmo, feita com muito amor pela pastora Carolina e toda a sua equipe. Amo vocês. Nos vemos domingo. Com certeza, vitoriosos, abençoados. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.